Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Graça e paz. Você está bem? Está acordado? Amém. Ô, glória. Então, estamos em um culto de missões. E, gente, eu fiquei tão feliz, né? Porque às vezes no aviso a gente organiza os pensamentos. Não tem novidade para mim, nada que foi dito aqui no aviso. Mas quando apareceram esses pastores que nós estamos pastoreando através da Secretaria de Missões, eu fiquei feliz demais. E eu vou dizer, você ficou feliz? E tem mais gente. Tem mais gente, ainda tem mais capítulos aí, viu? Tem mais gente chegando, porque o Senhor encontrou no coração do nosso pastor esse desejo, eu diria que é algo que arde no coração dele, de socorrer essas pessoas, porque quando ele socorre essas pessoas, ele está produzindo missões, porque eles são os missionários que estão em campo. E nós estamos aqui segurando a corda, não só a corda, mas também em orientação, em conselho, em material, enfim, dando o suporte que eles precisam em campo. E também, queridos, como o pastor Josias bem lembrou, existem formas de fazer missões. Eles estão no campo, e quando a gente diz no campo, a gente diz no campo missionário, porque são outras culturas. Não é a nossa cultura, não é o nosso lugar que nós estamos acostumados. É um lugar novo, com outra cultura. Um está na África, outro está em Portugal, outro está em Varginha. E apesar de ser no Brasil, é outra cultura. O povo come, gente. O povo come. Enfim. Mas, quando Jesus fala aos discípulos, antes de subir aos céus, ele diz que enviaria, que eles ficassem em Jerusalém, porque do alto eles seriam revestidos de poder para fazer missões. Jesus fala, porque vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém. Isso significa que nós somos testemunhas em Campo Grande. Porque Jerusalém era a cidade dele, era onde ele estava falando. Então ele estava nos ensinando missões urbanas. Porque missões urbanas é isso, é você fazer missões no lugar onde você está. Então a Roberta e toda a sua equipe, eles fazem missões urbanas, eles fazem missões aqui em Campo Grande. E isso não é menos ou mais, isso é missões. Então, quando nós compramos lá o almoço, nós estamos financiando missões urbanas. Quando elas vão lá no Rocha Faria, fazer aquele café para aquelas pessoas que trabalham lá, dando suporte, levando um abraço, uma palavra. Quando vão ao bombeiro, quando vão à polícia, eles estão fazendo missões urbanas. E você é esse colaborador, é esse que está contribuindo para que o reino avance. Então, é muito maior do que aquilo que a gente pensa, não é? Tem muito mais camada, os braços vão muito mais longe. E por isso nós fazemos o culto de missões, para despertar mesmo isso. E como aconteceu comigo, quando tudo está organizadinho ali, a gente entende a grandeza do propósito, não é? Porque você está tocando pessoas na África, que você só vai conhecer no céu. Você está tocando pessoas em Portugal, e agora em Viseu, em Carregal do Sul. Você está tocando Carregal do Sal. Você está tocando pessoas lá em Varginha, que você nunca vai conhecer, a não ser quando chegar lá no céu. E sabe, queridos, isso deve nos animar. E a gente deve vir para um culto de missões fervendo. E pensar, quais são as instruções que eu vou receber lá no culto de missões, para que aquilo que está sobre a minha vida, porque eu sou
um missionário, porque sobre a minha vida está o ministério de reconciliação, o que eu posso receber lá? Qual é a ferramenta que eu vou receber naquele lugar, no culto de missões, para que eu possa desempenhar melhor o meu chamado, o primeiro chamado, que é o ministério da reconciliação? Não é? Quando a gente muda a nossa maneira de pensar, querido, tudo fica mais claro, tudo fica mais nítido. Culto de missões, eu vou receber instrução, eu vou ser treinado no meu principal chamado, o ministério da reconciliação. Amém? Isso não muda do que você pensar, vou lá para o culto de missões, todo mês tem culto de missões, botam as bandeiras lá. Não, cada bandeira dessa é para você lembrar, existe uma nação onde pessoas estão morrendo indo para o inferno e eu posso ajudar. Eu posso mudar o destino de uma pessoa, ainda que eu nunca pise lá, mas eu posso orar. Durante de 2018 até agora, faz a conta aí, quantos anos tem? 8 anos. Por 8 anos, quando eu pisei pela primeira vez em Miami, numa cidade chamada Washington, não, uma cidade lá. Eles chamam de condado, um condado lá, Winston. Quando eu cheguei naquele lugar e eu vi a necessidade daquele povo, então, desde 2018, eu oro pelaquela região, em Miami. Sabe o que aconteceu? Não estou dizendo que é mérito meu não, querido, estou dizendo que a sua oração tem poder. Agora o pastor Edson de Lira chegou naquele lugar. E o verbo da vida foi iniciado. A obra começou. Não que lá não tivesse outras igrejas, mas eu sou do verbo, eu vou orar para o verbo chegar. Se eu fosse da Assembleia, eu ia orar pela Assembleia. Se eu fosse da Universal, eu ia orar pela Universal. Não tem melhor ou pior, queridos. Tem a igreja que eu sirvo, que eu me identifico. Amém? Então, o pastor Edson de Lira chegou naquele lugar. É claro, queridos, que eu não tenho a pretensão de dizer que foi por minha causa, mas eu posso dizer, eu orei por isso. Para quem você está orando? Qual dessas bandeiras aqui você está orando? Qual é a nação? Qual é a cidade? Qual é o bairro? Qual é a rua que você está orando? Eu oro pela minha rua, porque a minha rua é uma bênção. Tudo que você pensar tem na minha rua. Até escola de teatro tem na minha rua. Dentista não sei quantos. Escola não sei quantos. Tem açougue, peixaria, mais de uma. Tem tudo na minha rua. Inclusive bares. Que ficam a noite inteira no toque, 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 toque. Eu oro pela minha rua. E eu digo, a Bíblia diz que eu morarei em lugares seguros e sossegados. A Bíblia diz, eu reivindico a manifestação dessa palavra na minha rua. A Bíblia diz que onde eu colocar a planta dos meus pés, aquele lugar é meu por autoridade. Então eu tomo a autoridade da minha rua. E a minha oração não é tão amável assim não, como você pode estar pensando, né? Eu oro pelo dono do bar. E eu dou a ele 2 chances. Ou ele se converte, ou ele vaza da minha rua. Bem simples, né? Senhor, envia ceifeiros, tarará, faço toda aquela oração evangelística para que o homem encontre Jesus. Mas aí no finalzinho eu digo, mas pai, se o coração dele não aceitar, tira ele daqui. Oh, glória! Você está animado para falar de missões? Eu fico animada, queridos, para falar de missões. E aí por isso que eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 12. Vamos falar desse missionário aqui. Gênesis capítulo 12. Você achou? Sim ou não? Você está aqui, né? Ô, glória! Acordei cedo, irmão. Estou na escala, então, como diria nosso saudoso Zagalo, vai ter que me aturar. E eu vou fazer você acordar. Você achou Abraão aí? Você achou Gênesis? Gênesis capítulo 12. Diz o seguinte, eu posso ler, versículo 1. Diz o seguinte, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
Isso é ou não é missões? É. Missões transculturais. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você já imaginou você ouvindo uma coisa dessa? Você vai sair da sua terra, não só da sua terra, da sua parentela, e você vai para a terra que eu te mostrarei. E essa proposta de Deus para Abraão, ela tem uma recompensa. Você vai sair. Era doloroso? Sim, era doloroso. Você vai sair da tua terra, você vai largar a sua parentela. É doloroso? É doloroso largar a parentela, né? Nem todas, mas a maioria. É doloroso largar a parentela. E você vai para onde? Pelo menos assim, eu vou sair daqui e vou para ali. Aí eu começo a analisar os benefícios do ali. Não é? Está valendo a pena eu largar a minha terra, eu largar a minha parentela, porque eu vou para um lugar melhor, porque eu tenho algo melhor. Isso está me animando a fazer o sacrifício de largar todo mundo. Mas Abraão não tinha essa imagem do que ele iria ganhar, teoricamente, para onde ele iria. Então é isso, ele foi na fé mesmo. Ele foi debaixo de uma palavra, de um comissionamento divino e crendo naquele Deus que o comissionou. Porque esse Deus disse, você vai sair, mas você não vai sair de qualquer jeito. Porque Deus nunca vai mandar você sair de algum lugar para outro que está no coração dele e você vai de qualquer jeito. Não, queridos, o povo saiu do Egito, lembra? Da escravidão, de Faraó, a figura do opressor. Mas o povo não saiu de qualquer jeito. O povo saiu levando riqueza. O coração estava endurecido e eles não reconheceram a riqueza que eles estavam levando. Então eles ficavam olhando para trás e querendo os melões, as cebolas, querendo aquilo que eles deixaram. Porque o coração estava endurecido, eles não conseguiam reconhecer aquilo que Deus fez, era muito melhor do que aquilo que ele vivia. Sabe, queridos, existem pessoas aqui nesse lugar que não estão reconhecendo aquilo que Deus está fazendo, porque estão olhando para trás. Ei, você não foi levantado para olhar para trás, você foi levantado para olhar para frente. Reconhece aquilo que Deus fez e a proposta que Ele está te fazendo. Porque você cantou, o fim é bem melhor do que o começo. Talvez aquilo que Deus esteja dizendo para você, virar a página, é isso que está te matando. E o que Ele está dizendo para você, eu vou te levar para um lugar melhor, vira essa página, vai trazer para você muito mais benefício. Mas sabe que às vezes a gente está tão enraizado no lugar, porque eu me acostumei, porque aqui é o meu lugar, porque eu sempre estive aqui, porque você sabe o que ela fez, sabe o que ele fez, e fica enraizado num passado que já passou. E sabe quando a gente fica olhando muito para o passado, e trazendo toda a emoção ruim que o passado trouxe, a gente adoece. Porque o coração fica entristecido. E a Bíblia diz que um coração entristecido faz secar os ossos. Sabe que às vezes a artrite, a artrose, a osteoporose é ossos secos. Por quê? Porque o coração está endurecido, entristecido, abatido. Não, amado, hoje é o dia de você olhar para frente. Porque um coração alegre é um bom remédio. Então é hora de olhar para frente. Amém? Como diria nosso pastor, fecha parênteses e volta para cá. Volta para Abraão. Então a Bíblia diz, queridos, que Deus fala com Abraão e faz uma proposta para ele. Se você se dispor a sair da sua terra, da sua parentela e ir para um lugar que eu ainda não te mostrei, mas vou te mostrar, tem uma recompensa. Eu te abençoarei. E não só isso, você será uma bênção. Você vai ser abençoado para ser uma bênção para outras pessoas. Olha que convite generoso. Não era só sobre Abraão. Não era para Abraão ser uma bênção na família dele, na casa dele, para os amigos mais íntimos dele. Não, era para Abraão ser uma bênção por onde quer que ele andasse. Você vai ser uma bênção, porque eu estou com você, porque eu te abençoo. E tem uma recompensa ainda maior. Ele diz,
E não vai ficar só na sua família. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Mas vamos pensar, gente. Abraão ouviu isso. Mas Abraão saiu de um povo. Abraão saiu de Ur dos Caldeus. Abraão não conhecia outros costumes. Ele não conhecia outras culturas. Ele não conhecia como viviam outras famílias. Como será que vivem essas outras famílias? Ele não conhecia. Como eu vou abençoar se eu não conheço? Se eu não vou tocar, se eu não vou passar de alguma forma, se a minha vida não será relevante para aquela pessoa. Olha, mas Deus é perfeito. Sabe, queridos, quanto mais a gente estuda sobre Deus, mais a gente fica apaixonado por Ele. Oh, glória! E aí eu quero que você abra a sua Bíblia, vira aí algumas páginas, por gentileza. Gênesis 15. Você achou? Só virar aí algumas páginas ou passar aí o dedo. Gênesis 15, no versículo 19. Deixa eu ler a partir do versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. E olha os lugares que ele passou, o povo que ele conheceu, os costumes que ele foi apresentado, o caldeu, quenezeu, cadmoneu, eteu, ferezeu, tem alguma grávida aí? Os refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigazeu e o jebuseu. Meu Deus! Abraão saiu da terra dele, da parentela dele, e ele passou por todos esses povos, até chegar na terra. Você será uma bênção para todas as famílias da terra. Deus estava dizendo para Abraão: eu vou aumentar a sua visão. A sua perspectiva está em Campo Grande, e no povo que vive em Campo Grande, eu vou aumentar a sua visão, porque você vai abençoar todas as pessoas, não só quem está em Campo Grande. Então, você vai para a África, você vai para Portugal, você vai para... Quase que eu falei o que é surpresa, não posso falar o que é surpresa. Você vai para Varginha. Você vai passar por todos esses lugares, para que você entenda a cultura do povo, a necessidade do povo, os deuses que estes povos adoram. Porque em ti serão benditas as famílias dos Jabuseus, dos Caldeus, dos Emereus, e todos os Zeus da terra. E aí você pode pensar: não, mas Abraão foi levantado para abençoar o povo de Deus. Será que era só o povo de Deus? Será que era só o povo que era descendência de Abraão? Não, queridos, quando Deus fala todas as famílias da terra, Ele está mostrando para nós uma faceta do seu caráter bondoso. Sabe, eu tenho uma pessoa da minha família que fala assim, para outra pessoa da família, ele fala assim: para fulana só é bonito quem está nessa mesa. E essa pessoa da família é engraçada mesmo, né? Quem é bonito, quem presta, é só quem ela gosta. Aí essa outra pessoa fala assim: para fulana só é bonito quem está nessa mesa. Ou seja, só a família dela que importa. Sabe que Deus estava fazendo isso com Abraão? Deus estava falando: ei, Abraão, vamos olhar lá para fora. Vamos olhar que tem outras pessoas na terra. Vamos olhar que tem outros povos. E detalhe, Abraão, esses povos são totalmente diferentes de você. Mas sabe de uma coisa? Com esse povo diferente de você, você será uma bênção para ele.
Oh, meu Deus! Mas eu vou ser uma bênção para a prostituta? Mas eu vou ser uma bênção para o drogado? Mas eu vou ser uma bênção para quem torce para o time diferente do meu? Mas eu vou ser uma bênção para quem vota diferente de mim? Oh, aleluia! Não, Abraão, o trato é o seguinte: todas as famílias da terra. Esse é o trato. Para quem é igual a você, para quem pensa igual a você, para quem faz tudo igual a você, mas também para quem faz tudo diferente de você. Você será uma bênção para todas as famílias da terra. E vem cá, Abraão, eu vou te mostrar como são essas outras famílias. Você vai passar por todos esses territórios, você vai conhecer todos esses povos. Todo mundo vai querer? Não. Mas o comissionamento sobre a sua vida é: você será uma bênção. Ele não diz assim: você será uma bênção só para quem quer. Você será uma bênção só para quem é igual a você. Você será uma bênção só para quem pensa como você. Não, você será uma bênção para todos. Vai ter gente que não vai querer ser abençoado por você? Vai. Mas você vai abençoar. Todos aqueles que quiserem, você vai abençoar. Amém, gente? Isso é fazer missões. Porque quando a gente faz missões, e você pode dizer assim: pensou rápido, mas eu não sou missionário. Como o pastor Josias falou, você nasceu de uma igreja missionária, você nasceu de um ministério missionário, você nasceu pelo sangue de Jesus. Então você tem no seu DNA missões. E por que a gente sabe disso? Porque Deus falou. Deus falou: seu principal ministério, reconciliação. Então Deus falou que você é o missionário nessa terra. Você pode nunca sair de Campo Grande, mas em Campo Grande você pode fazer missões. Como? Abençoando. Abençoando o seu bairro, abençoando a sua rua, seu vizinho. Abençoando. Amém, queridos? Oh, glória! Agora, um detalhe para a gente pensar. Tudo que eu estou falando aqui, quer dizer, para a gente pensar, não é? Pensa, vamos pensar juntos sobre isso, o que a Bíblia fala. A Bíblia diz que em certo momento da vida de Abraão, ele encontrou um rei de Salém. Salém é reconhecido tradicionalmente como a cidade de Jerusalém. Lá estava Melquisedeque, rei de Salém. Só que Jerusalém naquela época não era a Jerusalém dos judeus. Vamos pensar comigo na genealogia. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó foi mudado para Israel, e de Jacó ou Israel, as 12 tribos. Das 12 tribos saiu Davi. Davi tem Salomão. Salomão constrói o templo. A partir de Davi, Jerusalém passou a ser a cidade santa. Mas lá em Abraão não tinha cidade santa. Era Salém. E aí olha o que aconteceu quando Abraão chegou nesse lugar. Você está me acompanhando? Glória a Deus. Volta aí. Gênesis 14, 18. Diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Então vamos entender. Esse rei de Salém não era judeu. Esse rei de Salém essa cidade, Salém, era uma cidade considerada cananeia. E é como se assim, Cananéia fosse o Rio de Janeiro.
E a cidade do Rio de Janeiro, dessa cidade, saiu esse homem, esse rei de Salém. Jebuseu. Lembra que a gente leu? A gente não leu lá todos os nomes, os Zeus da vida? Então, uma daqueles povos era o povo Jebuseu, da onde a localidade era onde estava Melquisedeque. Ele era rei de Salém, rei dessa localidade. É claro, queridos, que esse homem, esse rei, os estudiosos entendem e nos ensinam que é uma figura de Jesus Cristo. Mas o fato é, como homem, entende? Como homem, ele era rei de Salém, de uma cidade cananeia. Não era uma cidade, não era Jerusalém ainda. Era uma cidade cananeia, com o povo jebuseu. E a Bíblia diz que esse rei, num contexto físico, geográfico, você entende? Não estou falando de um contexto espiritual, o que ele representa, mas eu estou falando de um contexto físico e geográfico. Esse rei abençoa o pai Abraão, abençoa o pai da fé. Mas como assim? Geograficamente, ele não faz parte de quem Deus abençoou. Por quê? Porque ele é um cananeu. Mas esse rei de Salém, ele abençoa Abraão. E parte com ele o pão e o vinho. E Abraão reconhece a sua autoridade. Tanto reconhece a sua autoridade que dá a ele o dízimo. Pensou sobre isso? Como Deus aponta para Melquisedeque sendo uma figura de Cristo, porque é o maior que abençoa o menor, Deus também está nos ensinando que no meio dos cananeus pode ter gente que ele ungiu, que ele tem um ministério, que vai fazer diferença no reino. Pegou? Então sim, queridos. Se a gente não for conhecendo todos esses povos, como Abraão foi conhecendo todos os povos, talvez, quando o rei de Salém chegasse para abençoar a Abraão, talvez Abraão diria: o que tem esse cara para me dar? Eu sou escolhido. E recusasse a bênção do rei de Salém. Mas Abraão entendeu. Eu estou fazendo missões em cada povoado que eu passo, porque a Bíblia diz, Deus disse que eu poderia abençoar todas as famílias da terra. Deus te abençoou? A Bíblia diz que sim. Lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então eu sou abençoada. Qual é o meu papel agora? Abençoar. Abençoar minha família, abençoar meus amigos, abençoar minha vizinhança, mas abençoar também o povo que está lá fora. Abençoar os cananeus, os jebuseus, os amorreus e todos os zeus da vida. Por quê? Porque onde eu passar, eu vou exalar o bom perfume de Cristo. Por onde eu passar, eu vou ser uma bênção. E as pessoas vão conhecer o caráter de Deus através da minha vida. Porque Deus estava falando para Abraão: ei, Abraão, eu vou te abençoar. E por onde você passar, você vai abençoar. E sabe o que vai acontecer com todo mundo que você abençoar? Eles vão entender o meu caráter bondoso. Eles vão entender que eu sou um Deus misericordioso. Eles vão entender que eu sou um Deus que transforma.
Amém, queridos? Quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, nós podemos ver Elias abençoando a viúva. Da onde era a viúva? Gente, da onde era a viúva? Graças a Deus, um crente que conhece a Bíblia. De Sarepta. Ela era povo judeu? Não. Mas Elias abençoou aquela mulher. Sabe o que os espias fizeram com Raabe? A prostituta, a dona da hospedaria. Abençoaram. Raabe salvou a vida dela e a vida da família dela. Porque ela reconheceu que na vida dos espias tinha um Deus, o Deus vivo, o Deus poderoso. E ela reconheceu isso e ela foi salva, ela e a sua casa. Glória a Deus. Deixa eu te falar. Ruth e Noemi. A nora era do mesmo povo da sogra? A nora era o quê? Diferente da sogra. Ei, Deus! A nora era diferente da sogra. Mas a nora abençoou a sogra. Pega aí. Minha sogra... Minha sogra serve a outros deuses. Minha sogra é uma perturbação. Minha sogra é isso. É, mas sabia que a nora abençoou a sogra? Porque a nora carregava a bênção. A nora entendeu. E Moisés com Jetro? Meu sogro? Sogro é uma peste. Mas você é bênção. Quem vai prevalecer? O bem ou o mal? Eu já estou com a mão nas cadeiras, já viu, né? Ô, Jesus. Meu marido deve estar em casa falando assim, ela fala de mim, mas está batendo no povo. Mas eu bato com classe. Você nem percebe. Amém, gente? Deus hoje, Ele quer nos animar a entender que nós somos missionários, queira você ou não. E há um comissionamento sobre a nossa vida, a gente pode obedecer ou não. Abraão poderia dizer, não saio daqui, não saio da minha terra, não saio daquilo que eu conheço, não saio daquilo que para mim é comum, não saio daquilo que eu já sei fazer. Não saio, não quero me arriscar no novo. Mas, querido, se ele não tivesse cumprido a convocação de Deus, se ele não tivesse aceitado o plano de Deus, as famílias da terra não seriam abençoadas. Ou até seriam de outra forma, mas não seria através de Abraão. Mas ele decidiu ousar em Deus. Sabe, eu percebo que por mais que a gente fale de missões, por mais que em toda a igreja Verbo da Vida, é importante ter um culto de missões. Normalmente nas igrejas Verbo da Vida é no terceiro domingo. Não foi no terceiro por conta do carnaval, mas o nosso culto de missões é no terceiro domingo. Normalmente é assim, ou quando a igreja, a ceia é no primeiro domingo, o culto de missões é no segundo domingo, enfim. Cada igreja tem a liberdade de decidir quando vai ser o culto de missões, mas a visão Verbo da Vida é que tenha culto de missões em todas as igrejas Verbo da Vida. Mas quando se coloca isso, queridos, não se coloca isso como uma liturgia qualquer, se coloca isso para a gente pensar. Sabe por quê? Porque cada dia mais a igreja de Cristo precisa entender que a hora está chegando. E que se a hora está chegando, é importante demais que eu tenha consciência que eu sou um abençoador. E que eu posso abençoar todas as pessoas que passarem na minha frente. Eu não vou dar esmola para o cracudo que está na esquina. Claro que você não vai dar. Ele diz, né? Eu preciso de ajuda para comprar um alimento. Mas o rosto dele está dizendo, mas eu vou me embebedar. Mas eu vou me drogar. Mas sabia que você pode comprar o lanche e dar para ele? Você não vai dar dinheiro, mas se ele está com fome, você pode comprar o lanche e dar para ele. Ah, mas ele é cracudo.
E você é uma bênção. Como vai ser uma bênção se não abençoar? Quem não abençoa não é bênção. Abraão, eu vou te abençoar e ser tu uma bênção. Porque eu já te abençoei, você já tem potencial para abençoar pessoas. E quando você abençoa pessoas, você mostra o meu caráter. E o meu caráter é abençoador. O meu caráter é de um bom Deus. O meu caráter é um Deus de misericórdia. O meu caráter é um Deus de compaixão. Amém, queridos? Então a gente pode fazer missões. No ônibus, na fila, na rua, onde quer, na família, com a sogra, com o sogro. Porque eu sou uma bênção. Ah, mas ela não merece, ele não merece. Não interessa, eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. E o comportamento do outro não pode mudar o meu comportamento. Por quê? Porque o meu comportamento é abençoador. Eu vou encerrar com isso, o Ministério de Música pode nos auxiliar. Tem uma história que eu gosto muito, que é a história eu acho que eu já contei aqui, do dono da banca de jornal e do cara que estaciona o carro na frente da banca de jornal. Já não sei como é a história, quem inventou a história, só sei que a história é boa. O camarada estaciona o carro todos os dias ali na frente da banca de jornal. Olha que nem tem mais banca de jornal, né? Na minha rua tem. Na minha rua tem banca de jornal. Vende jornal. Em folha, impresso. E aí, todo dia, aquele cara estaciona o carro, entra na banca de jornal e fala bom dia para o sujeito. O sujeito nunca responde. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Aí o flanelinha, que tomava conta do carro, pergunta para ele, por que o senhor fala todo dia com esse homem aí, e ele nunca lhe responde, e o senhor continua dando bom dia para ele e tratando ele bem? E aí o dono do carro falou, por quê? A natureza dele não muda a minha natureza. Eu não vou deixar de ser quem eu sou, porque a outra pessoa é quem ela é. Não adianta você querer mudar quem a pessoa é. Você só precisa permanecer quem você é. E você é um abençoador. Qual é o melhor que você pode dar para Deus essa manhã? Qual o melhor que você pode dar para Jesus essa manhã? Se Ele disse para você que de Abraão, o nosso pai da fé, quando nós falamos sobre aliança e falamos sobre a aliança de Abraão, nós falamos que as maldições daquela aliança foram levadas por Cristo Jesus. Mas que as bênçãos daquela aliança foram delegadas a nós por herança. Sabe, queridos, nós gostamos de olhar as bênçãos da aliança de Abraão. Mas o ponto central da aliança que Deus fez com Abraão é que ele abençoaria todas as famílias da terra. Da descendência dele viria a bênção para todas as famílias. Se nós somos, queridos, descendentes de Abraão pela fé, de você tem que jorrar a bênção. Amém. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.